Janela Johari, uma das intervenções mais legais e importantes para você desenvolver o seu autoconhecimento e você também conhecer um pouco mais as pessoas à sua volta e saber o que elas pensam de você. Se interessou pelo tema? Então, quero me apresentar. Me chamo Carlos Eduardo Pereira, ou como o pessoal me chama de Professor Cadu. Sou psicólogo e fundador do Felicidade Científica, esse projeto que eu falo sobre felicidade e bem-estar, mas com um olhar científico. Se você se interessou por esse tema, quer ver esse vídeo até o final, vem comigo que eu vou te contar no detalhe em como você pode aplicar a janela Johari em você ou nos seus clientes, tudo bem? Então, sem mais embromação, Eduardo, que não sou eu, solte a vinheta. A janela Johari é uma das intervenções que eu mais utilizo nas minhas práticas terapêuticas, porque ela é uma intervenção que não exige tanto entendimento, mas que ela traz uma resolução, uma melhor compreensão dos seus relacionamentos interpessoais. Porque um dos que eu percebo na clínica que é um dos maiores conflitos das pessoas é porque as pessoas não sabem os seus limites e nem os limites das pessoas à sua volta. Vou te dar um exemplo. Se você tem alguém na sua vida que ela é um pouco mais nervosinha, uma pessoa um pouco mais irritadiça, talvez ela tendo esse comportamento irritadiço, mas tendo outras tantas qualidades, você vai lidar melhor com essa irritação caso você saiba que ela exista. Mais do que se você for pego de surpresa por um comportamento intempestivo. Então, conhecer melhor, as pessoas te conhecerem mais e você conhecer mais as pessoas, isso eu te garanto. Isso diminui muito os conflitos da sua vida. E a janela Johari, ela é exatamente isso. Ela é separada em 4 quadrantes, onde eu já te passo o primeiro passo. O primeiro passo é, você vai escrever no campo eu aberto tudo que você sabe sobre você e que todo mundo concorda ou todo mundo sabe que você tenha. Esse é o campo que você vai anotar ali tudo que todo mundo sabe de você. E qual é a premissa principal? São 4 quadrantes. Que quadrantes são esses? Eu aberto, que é eu sei e todo mundo sabe sobre mim. Eu fechado, eu sei sobre mim, mas os outros não sabem sobre mim. Eu cego, que são coisas que você não sabe sobre você ou que você não concorda que falem sobre você. E o eu desconhecido, que é nem você nem ninguém sabe sobre você. Esse campo já adianto. Uma grande maneira de você tirar informações do eu desconhecido é fazendo coisas que você nunca fez na sua vida. Porque você vai se colocar em novas situações e ali você vai ver facetas da sua personalidade, facetas do seu jeito, que talvez você nunca tenha visto antes. Eu, inclusive, tenho me colocado, ainda não consegui praticar em 2024, mas eu vou tentar, que é de a cada 3 meses praticar alguma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Logicamente que você vai colocar alguns limites ali da sanidade ou da moralidade, da sua moralidade, cada um tem a sua, mas a ideia é você fazer coisas novas para você se conhecer mais. Mas o objetivo principal dessa intervenção é que tanto eu desconhecido, quanto eu cego, quanto eu fechado, eles alimentem, eles sejam tiradas características desses cantos, desses quadrantes, para você colocar no eu aberto. Porque quanto mais as pessoas souberem de você, menos conflitos você terá com elas. Mas no momento que você diz para ela que você é tímido, e aí você tira essa informação do eu fechado e joga para o eu aberto, você vai diminuir a chance dela achar que você é marrento, porque ela vai compreender e vai falar, não, o professor Cadu, ele é tímido, vou lá falar com ele. E não ficar naquela coisa assim, pô, será que ele lembra de mim? Será que ele vai falar comigo? Não. E aí a gente já vai pro... Vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa tímida. Quando eu digo isso para um aluno meu, eles não acreditam, mas sim, eu sou tímido. E eu já vi gente dizendo que eu era marrento. Mas na hora, não era marra. Na hora foi simplesmente vergonha de abordar a pessoa, de passar por aquele constrangimento da pessoa não lembrar de você. Mas para outra pessoa, talvez tenha passado como marra. Segundo quadrante, né? O eu fechado.
O que você faz? Você vai pegar, depois que você anotou tudo que você sabe de você e o mundo sabe de você, você vai anotar no eu fechado coisas que você sabe de você que as pessoas não sabem. Logicamente, você não vai ficar contando para as pessoas seus segredos mais cabulosos. Mas você vai falar sobre características como, por exemplo, essa questão da timidez que volta e meia eu falava em sala de aula. Para o aluno, caso acontecesse dele me ver, ele não ficar ali meio encasquetado achando que eu não estava olhando para ele ou que ele não importasse para mim. Pelo contrário, os meus alunos, para mim, são muito importantes. E para mim, eu falaria com muito bom grado com qualquer um. Mas já aconteceu de eu ver o aluno numa outra situação e eu ficar com vergonha de falar com ele. Então, esse é um ponto importante. Então, quanto mais você falar para as pessoas sobre algumas características suas, menos desentendimentos você vai gerar. Agora nós vamos para o eu cego, que é o que as pessoas falam de você e que talvez você não saiba ou talvez você não concorde. E aqui tem duas orientações para esse campo. Primeiro, você vai procurar 5 pessoas do seu meio, né, para fazer essa pergunta. O que aquelas pessoas acham de você? E peça evidências. Ah, você é muito legal, Cadu. Mas tá, quando eu fui legal com você? Isso se encaixa muito para, de repente, você ouvir algum defeito. Porque, às vezes, a pessoa ela cristalizou ali uma ideia sua que não corresponde. Ou foi de você numa época passada, ou ela não corresponde porque ela simplesmente viu uma situação, fechou uma verdade e aquilo é o famoso efeito halo. Você pega uma característica da pessoa e você fecha como se fosse única, você generaliza. E quando você pede evidência, muitas vezes você quebra essa generalização, porque a pessoa ela não tem prova, ou ela vai ter, e ela vai te provar que você tem aquilo, né? Porque essa questão da evidência é para os dois lados. Para você, de repente, quebrar uma ideia fixa que alguém formou de você e que não condiz com a realidade, ou de você realmente perceber que aquela característica é sua, ou naquele momento faz parte do seu comportamento e que talvez você não concorde tanto. E esse campo ele é muito isso, porque você talvez, e aí nos meus processos terapêuticos, eles têm um papel muito ligado à autoestima, porque as pessoas normalmente, principalmente a pessoa com depressão ou com ansiedade, elas tendem a se olhar com menos valia do que realmente elas têm. E aí esse exercício é importante que quando você pede para a pessoa entrar a falar com outras pessoas, elas escutam várias maravilhas que elas nunca sonharam em ouvir. Até porque a gente vive uma sociedade que ela não é a sociedade do elogio, é a sociedade da crítica. Como se assim, a pessoa é legal, mas eu não digo isso para ela. Mas na hora de criticar, eu sou o primeiro a falar, né? Porque é meio que assim, a crítica eu sou obrigado a fazer. A gente vive uma sociedade do desenvolver o ponto fraco e não potencializar o que é bom no outro. E é a mesma coisa, a gente vive uma sociedade da crítica e não do elogio. E esse campo ele é muito isso. Nas minhas terapias, muitos analisandos, muitos atendidos, eles foram beneficiados por ouvirem várias maravilhas e com evidências do que eles nunca ouviram na vida, porque as pessoas não têm esse hábito. Ou eles passaram a se conhecer um pouco melhor e aceitar algumas características que naquele momento não eram tão desejáveis assim. E aí o processo terapêutico era importante, porque nessa hora você com o seu terapeuta, você vai lidar melhor com esse conhecimento e não vai levar para raiva, mágoa ou qualquer coisa do gênero. E aí, já te adiantando, o Felicidade Científica é um projeto onde a gente foca no bem-estar, na felicidade e na motivação. Dito isto, quero te dizer que nós temos um projeto social chamado Terapia Popular Positiva, onde psicólogos da minha equipe fazem atendimento social de uma maneira mais acessível para pessoas que, de repente, não teriam condição de fazer terapia numa condição normal. Então, ali, você se inscreve, o link está aqui, são atendimentos todos remotos, você se inscreve aqui no perfil, no cadastro, faz o seu cadastro, que até uma semana a gente entra em contato, tudo bem? Mas aí, voltando para a janela Johari, ela ainda tem um outro fator. Uma vez aconteceu de eu aplicar num atendido e essa pessoa procurar lá a esposa dele e a esposa devolver para ele, você não tem nada de interessante, que a mulher só largou o aço. Reclamou.
E ele voltou e na hora, se eu nunca tinha passado por isso, na hora eu fiquei meio assim, mas no processo de ressignificação, nas sessões seguintes, ele percebeu que ele vivia um relacionamento tóxico, que aquela pessoa fazia muito mal a ele. E através dessa abordagem, através dessa intervenção, e aí num processo de terapia junto, ele percebeu que aquele relacionamento não fazia bem a ele e ele procurou o divórcio e seguiu a vida dele. Porque para pensar, se você mora com alguém e essa pessoa não tem nada a dizer bom de você, é porque algum problema tem. Então, até para esse processo de ressignificação, essa intervenção foi importante. E o eu cego ajudou a ele, porque essa pessoa não trouxe só trouxe evidência das coisas ruins e das coisas boas nada trouxe. Então, a janela Johari ela ainda te traz essa ferramenta terapêutica, essa estratégia terapêutica para você lidar com as pessoas à sua volta, para que você meça os seus relacionamentos interpessoais. E aí, depois disso tudo, eu inclusive coloquei aqui no YouTube, caso você não esteja com a agenda, eu coloquei um formulário da janela Johari que você vai poder fazer o download e acessar essa ferramenta na hora que for, porque nela, inclusive, você tem que se fazer algumas perguntas depois disso tudo feito, né? O que mais você ouviu das pessoas, o que mais foi impactante, quais as evidências, o que você ouviu que você não concorda, e aí realmente parar para refletir se aquilo não faz parte de você ou se você está tendo alguma resistência com aquele conteúdo. Porque às vezes, na hora a gente não concorda, mas se a gente for parar para pensar depois com calma, a gente se dá conta que aquilo faz parte da nossa vida. E compreender isso é uma das chaves do nosso sucesso de vida, de realmente você aceitar o que é seu, sendo bom ou não tão bom assim. Então, como você pode ter percebido, a janela Johari é uma ferramenta profunda, mas que simples, mas que pode te trazer muito conhecimento de você mesmo. E aí eu te falo, eu acho que eu já te dei muitas informações aqui agora que elas validam a sua inscrição aqui no canal. Então, o que você está demorando para clicar aqui no vermelhinho e se inscrever aqui no Felicidade Científica, que é o seu canal de felicidade, bem-estar, pelo olhar da ciência aqui no YouTube, tudo bem? Então, se você gostou, dá o like aí e é isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.